Pessoal, hoje falaremos, sobre intervenção de terceiros também, mas hoje, em especial, a nossa aula 3 vai tratar sobre o chamamento ao processo, tá? Que é uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo civil, que vai ali do artigo 130 ao artigo 132, tá bom? Vamos lá? Da formação do processo civil, vocês já estão cansados aí, quem viu a aula sobre assistência e sobre denunciação da lide, já está cansado de saber, mas eu vou reiterar como é formado o processo civil, o autor ingressa, né, com uma ação, tirando o juízo de da inércia, né, e o juiz, o Estado, através do juiz, né, chama ali o réu para fazer a reparação civil, que seja, enfim, mas para fazer parte do processo. E assim sendo, temos ali as partes, autor e réu. Bom, o chamamento ao processo, ele está ali previsto no artigo 130, tá? E o conceito dele é o seguinte: a modalidade de intervenção de terceiros, a qual objetiva a inclusão do devedor principal ou dos co-obrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que o juiz declare na mesma sentença a responsabilidade de cada um, tá bom? Hipóteses de cabimento estão todas previstas ali no 130 e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu quando do afiançado na ação em que o fiador for réu. Bom, vamos lá para a nossa primeira hipótese. Imagine a seguinte situação, tá? Um contrato ali de locação, o locador proprietário deste imóvel, tá? Vai alugar ele para o B. A, locador, B, locatário. Só que, em virtude da lei, né, na Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, ela prevê ali no artigo 37 uma das garantias, tá, do contrato. E o A, proprietário, exige do B, locatário, que o B apresente uma garantia contratual. E o B fala assim: opa, eu quero apresentar a fiança. O meu fiador vai ser o C. Então, neste desenho, né, o afiançado é o B e o fiador é o C. Acontece, né, que o B deixou de efetuar o pagamento de 3 meses de aluguel, tá? E aí o A, ao invés de ingressar com a ação, né, seja ela para receber os aluguéis ou mesmo a ação de despejo, tá? Pode ser um pedido acumulado. Ele entra, em vez de entrar contra o B, ele entra diretamente contra o C. Pessoal, aqui eu não vou entrar na questão do benefício de ordem, tá? Porque em certos casos existe sim a renúncia ao benefício de ordem, né? Para quem ainda não está adaptado a essa questão do benefício de ordem, é porque, em regra, o A poderia cobrar primeiro do B e depois do C, que é fiador. Mas nesse caso não tem, tá? E aí o A ingressa com uma ação cobrando os aluguéis de C. E o C fala assim: olha, tá bom, eu estou aqui no polo passivo da ação, só que eu não sou responsável sozinho, tá? O locatário também é. E aí, em razão do artigo 130, inciso 1, ele faz o chamamento ao processo, tá? Aqui, ó, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Na ação em que o C, fiador, for réu, ele pode chamar o afiançado B para fazer parte do processo, certinho? Vamos para a nossa segunda hipótese, tá bom? Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Contrato de empréstimo. Está aqui o desenho. A empresta para B 100 mil reais. B não paga, né? B não paga. Minto, ó. A empresta 100 mil para B e exige que B apresente algumas garantias. E aí o B apresenta C, D e E como fiadores, tá bom? Muito semelhante ao caso passado, só que dessa vez eu quis fazer o exemplo com o empréstimo. Até porque na lei de locações também não é vedada que você faça ali, apresente mais de uma garantia contratual. Enfim, mais de um fiador. Bom, vamos lá. A, então, B tem todos esses fiadores
A emprestou 100 mil para o B e B não paga, tá? E o A vai e ingressa com uma ação de cobrança contra o C. E o C fala assim, beleza, eu até posso, né, fazer parte dessa ação, mas eu não sou responsável sozinho. Além de fazer o chamamento ao processo para colocar o B, né, que é o devedor principal, ele vai chamar os outros fiadores, para que o juiz, né, os outros fiadores, que a gente chama de co-obrigados, tá? Para que eles possam integrar o processo e o juiz definir ali qual que é a responsabilidade de cada um no final na sentença, tá bom? E a nossa terceira e última hipótese é dos demais devedores solidários, e aí você vai ter que lembrar de direito civil, direito das obrigações, tá? Mas eu vou falar sobre esse assunto bem rápido. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O artigo 264 do Código Civil traz a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, a gente está falando sobre devedores nesse caso, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, tá bom? E o 265 deixa bem claro, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Vontade das partes, lê-se contrato, tá? Vamos de novo de contrato de empréstimo. A empresta 400 mil reais para B, tá? E B apresenta como seus devedores ali, solidários, né? As pessoas que vão integrar a dívida ali, vão assumir essa responsabilidade com ele, C, D e E, tá? Só que vence ali o prazo e o B não paga. E aí o A ingressa com uma ação contra o E. A ingressou então com uma ação contra o E, tá? B é o devedor principal e o A ingressa com uma ação contra o E. O E, ao chegar no processo, né, ali na sua contestação, vai falar o seguinte: olha, eu posso até fazer parte, eu até respondo pela dívida toda, mas eu não vou responder esse processo sozinho, não. Além do devedor principal, eu vou chamar o C e o D, porque em virtude de tal contrato, eles também são devedores solidários. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: se tratando de prova, tá? Ainda mais se for prova da OAB ou, enfim, qualquer outro tipo de prova. Esse conteúdo cai bastante, tá, pessoal? É que se a questão trouxer um contrato de fiança ou falar sobre obrigação solidária, e aí você vai ter que dar uma revisada sobre essa questão de obrigação solidária, fique atento porque a gente pode usar essa modalidade de intervenção de terceiros, tá? Tá bom? Novamente, a doutrina que eu uso é essa do Daniel, tá? Amorim, Assunção Neves, tá? E a nossa próxima aula é sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dando prosseguimento aí às modalidades de intervenção de terceiros que o Código de Processo Civil nos traz, tá? Me chamo Nicolas Nardini, sou advogado processualista e civilista. Se você se interessou por esse conteúdo ou quer ter acesso a esses slides, tá? Só me chamar no Instagram que eu disponibilizo para você. Meu Instagram está aqui embaixo, Nicolas Nardini. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, de certa forma, tenham aprendido um pouco com essa aula, tá? Forte abraço.